Graça e paz, muitíssimo boa noite, em nome de Jesus. Mais um domingo de adoração, mais uma noite para juntos em família louvarmos o Senhor. Como você está? Está no clima, no ambiente de uma adoração genuína? Está atento ao que está acontecendo, louvando, participando e não meramente assistindo o culto? Porque essa é a nossa intenção, que você possa ser coparticipante daquilo que estamos partilhando nesse momento. Estamos em contagem regressiva para o nosso aniversário. Logicamente que por causa da pandemia, tivemos que reduzir muitas atividades através da restrição do público. Mas, como de praxe, em nossa igreja, que já tem uma pegada social desde a sua fundação, nós vamos começar a semana de aniversário amanhã, segunda-feira, com uma bênção grandiosa. Ganhamos 2.500 kits, 2.500 kits para combate à Covid-19 no seu estágio ainda inicial. Médicos estão administrando isso juntamente com farmacêuticos. Há um protocolo, sim, já utilizado por vários médicos particulares em algumas prefeituras e por uma bênção, por uma graça de Deus, nós ganhamos esses kits que, sob supervisão médica de uma equipe especializada, estarão sendo distribuídos a partir de amanhã, aqui na sede de nossa igreja, a Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas. Como pegar um desses kits? Primeiro, você tem que ter uma receita médica, emitida por um médico do SUS, seja de um postinho, seja da UPA, médico do SUS, uma receita em 2 vias, ok? Que ateste que você está com Covid-19. Você não pode vir, mande um amigo, mande um parente vir pegar um desses kits. Você não poderá fazer isso, tá bom? Há todo um controle rigoroso para a distribuição desses medicamentos. Nada fora da lei, repito, tudo supervisionado por médicos que já têm feito essa experiência em outros lugares. Tudo fruto de uma orientação muito severa, tá? Então, segunda-feira, enquanto durarem os estoques, de 13h às 17h, começaremos a fazer a distribuição dos medicamentos, para abrir com chave de ouro a semana do aniversário de nossa igreja. E aí chega na quarta, dia 15, o dia oficial de celebração dos 20 anos da nossa igreja. Estará conosco o pastor Anderson, da primeira igreja batista em nossa cidade, Teixeira de Freitas. E o culto começará, grave aí, marque aí, e já convide os amigos e irmãos. 18h, vai ter muita coisa, entrevistas falando do histórico de nossa igreja, muita apresentação musical, uma palavra, como já falei, do pastor Anderson, muitas atividades que vão tornar esse dia marcante, e mesmo na pandemia, mesmo distante, você vai se sentir como se estivesse aqui. E um detalhe, vai ter o bolo, já falei do bolo, nosso tradicional bolo de aniversário. Você não vai poder provar dessa vez. Eu vou, Gerli vai, Tony vai, Diane vai, e os demais que estiverem aqui da equipe de serviço. Mas sinta-se como se estivesse saboreando conosco, tá bom? Tá legal? Sem brincadeira, falando sério, vai ter bolo sim. Então aguardo você dia 15, quarta-feira, nosso próximo culto, começando às 18h. Começando às 18h, um pouquinho mais prolongado, porque 20 anos não são 2 anos, ok? Tudo bem? Vamos então orar agora, pedindo pela palavra que vai ser proclamada, para que seja mais uma mensagem que fale ao nosso coração. Eu quero pedir que você baixe sua fronte e ore comigo nesse momento. Pai bendito, que a Tua palavra tenha plena liberdade, iluminada pelo Teu Espírito Santo, para alcançar o mais profundo de cada ser, de cada alma. Que de fato alguma coisa nova venha surgir, um rebento, um renovo do Senhor possa surgir naqueles que estão atentos a esta mensagem.
Usa a minha vida, Deus, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Pela sexta semana, quero fazer essa pergunta: quem você tem sido na pandemia? Quem você tem sido na pandemia? Parte 6. E nós vamos fazer também pela sexta vez a leitura do famoso trecho do Sermão do Monte, conhecido como as Bem-aventuranças, que encontram-se em Mateus 5, do 1 ao 12, que nos diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. A plataforma divórcio consensual, que une advogados a pessoas que querem terminar a sua relação conjugal, apontou um aumento de 30% nos pedidos de separação entre março e maio desse ano, na comparação com o trimestre anterior. A pandemia está tornando impossível a convivência de vários casais. Outro dado interessante vem de Gene Munster, sócio-gerente da Loop Ventures, uma empresa de investimentos norte-americana. Segundo ele, os gastos das pessoas com pornografia em todo o mundo quase dobraram desde o início da pandemia. As pessoas estão buscando no sexo ilícito respostas para as questões existenciais de sua alma. Mais ainda, em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Um estudo coordenado pela Promotoria Pública do Estado de São Paulo buscou indicadores para avaliar como andava a violência doméstica em São Paulo durante a quarentena. Constatou que, no início do isolamento, de fevereiro para março, as prisões em flagrante envolvendo agressores de mulheres aumentaram 51,4%. Eu poderia ainda trazer dados referentes ao uso maior de drogas, ao aumento no número de suicídios, mas esses dados bastam para nos mostrar o quanto esse período pandêmico tem sido revelador, trazendo à tona o pior de muitas pessoas, fazendo com que a violência escondida da alma, a luxúria do coração, a falta de preocupação com o outro, se manifestem de uma forma sem precedentes. Muito do que estava encoberto, oculto, abafado pelas aparências, pelo medo do que outros poderiam pensar a nosso respeito, está se rompendo como uma represa estourada que não consegue mais segurar dentro de si a força implacável das águas. Pessoas estão se mostrando, se manifestando como nunca dantes. Por isso, precisamos urgentemente nos voltarmos
para as bem-aventuranças faladas por Jesus, porque nelas se encontram o modelo de caráter que Jesus espera de cada um de nós, seus filhos. O crente legítimo foi chamado para seguir um padrão de vida diferente daquele que prevalece no mundo normal. E o nosso modelo vem de Jesus, o nosso paradigma é Jesus. Aquilo que ele foi e está tudo contido nas bem-aventuranças. E hoje chegamos à sexta qualidade de caráter que devemos possuir nessa pandemia, que diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A melhor maneira de permitirmos que este versículo se torne uma realidade para nós é através da análise de cada palavra importante que se encontra nele. Vamos começar pela palavra coração. O principal alvo do Evangelho é o coração humano. A verdadeira religião pregada por Jesus é aquela que prioriza o interior e não as aparências. Lembre-se disto, vamos lá, acompanhe comigo. A fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes é uma condição do coração. É muito possível que alguém desenvolva um interesse puramente mecânico pela palavra de Deus, de forma a se tornar um mero estudioso das Escrituras, porém sem mudança de vida, sem transformação genuína de alma, conhecimento bíblico, exatidão doutrinária, sem conversão do coração, não tem valor algum diante de Deus. Isso me faz lembrar de uma história ocorrida com Dwight Moody, o grande evangelista do século XIX. Dwight Moody estava pregando em mais um ar livre, como de costume, e ao final da sua mensagem, dezenas de pessoas confessando Cristo como Salvador, e ele estava ali alegre ainda, colhendo os frutos de alma, aquela sua excitação espiritual lá em cima, quando chega um senhor bem pomposo, vestido de terno e gravata, impecável, e de um modo muito polido, de um modo muito rebuscado, diz: Senhor Moody, quero congratulá-lo pela sua excelente prédica nessa noite. Porém, devo lhe advertir que um pregador de tal monta, de tal qualidade como você, não pode se dar ao luxo de cometer tantos erros linguísticos. Você precisa aperfeiçoar o seu linguajar, porque você erra demais algumas palavras e concordâncias, de modo a prejudicar o entendimento da sua mensagem. Moody não era muito de levar desaforo para casa, era conhecido pelo seu jeito aparvalhado de ser, espontâneo de ser. Olhou para aquele cidadão de cima a baixo e lhe disse: meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu com os meus muitos erros linguísticos, tenho ganhado almas e mais almas para Cristo ao longo desses anos. E você, com todo o seu cabedal de conhecimento, com toda a sua intelectualidade aprimorada, com todos os seus diplomas, quem você tem ganhado para Jesus? Evangelho é uma questão do coração e não do intelecto, disse Moody para ele. Não poderia dormir sem essa, né? Há muitos legalistas e hipócritas dentro do Evangelho, priorizando as aparências, as externalidades, as palavras rebuscadas, mas se esquecendo de que o que importa prioritariamente para o Senhor é o estado interior de cada ser humano que diz servi-lo. Mas, uma pergunta: o que é o coração? O que é o coração? Logicamente, Cristo não está fazendo menção ao órgão físico vital que trazemos conosco.
Cristo está se reportando, na verdade, ao centro do ser, ao âmago da personalidade do indivíduo, o local de onde procedem as nossas maiores mazelas e dificuldades. Mateus, capítulo 15, verso 19, olha o que Jesus fala: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, do coração, da alma, da mente, do interior. Tiago vai corroborar isto ao dizer o seguinte, Tiago 1, verso 14: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O que Tiago está dizendo é o seguinte: a tentação surge a partir do que já está no coração, do que já está guardado no seu interior. E Jeremias complementa essa verdade. Jeremias capítulo 17, versículo 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, essa doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que o grande filósofo Arthur Schopenhauer disse a esse respeito. Fantástico isso. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Você consegue captar aí a essência dessa palavra? Você é livre para fazer o que você quer, mas o que você quer, você não pode escolher. Não é fruto de liberdade. Há uma força, há um poder que lhe impõe esse querer, e você não tem discernimento para isso, porque o pecado lhe ofuscou o entendimento. Arthur Schopenhauer, concordando com os escritores bíblicos clássicos, vai nos dizer que nós somos escravos do nosso coração. Essa é a situação do ser humano comum. Até no que ele quer, ele não entende que ele está sendo um escravo, subjugado por forças maiores do que ele, e uma dessas forças chama-se pecado. O que podemos concluir de tudo isto? As maiores lutas enfrentadas por mim e por você não são oriundas de fontes externas, como o mundo e o diabo. Antes, elas vêm do nosso ser, de um interior completamente tendencioso para o mal, que é a herança do Éden, que trazemos conosco. Assim como herdamos as características físicas, psicológicas dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, nós também herdamos a sua herança espiritual, no caso, o pecado que está arraigado na alma do ser humano. E é justamente esta realidade maligna em nós que nos impede de vermos a glória de Deus. Você lembra da história em Êxodo? Moisés pediu para vislumbrar a glória de Deus, e o Senhor teve que escondê-lo na fenda da montanha, e Moisés pôde ver o Senhor passando apenas de costas. Por quê? Porque a glória de Deus é inconciliável com o meu pecado, com o seu pecado. Moisés seria fulminado diante da majestade daquela glória. Isaías, para não perecer diante da visão do Senhor celestial, teve que ser queimada em sua língua com uma brasa viva tirada do altar, pois ao contemplar a glória de Deus, mediante as suas transgressões e pecados, ele sabia que morreria a qualquer momento. Surge então uma pergunta: o que é ser limpo de coração? O que é ser limpo de coração? Se a Bíblia diz que só os que têm um coração puro vislumbrarão a Deus, o que é ser limpo de coração? Vou ser objetivo: é não viver dividido em relação a Deus. É entender que a vida consiste em glorificá-lo em todos os aspectos da nossa existência. Todos. Não existem compartimentos secretos de alma.
Não existem âmbitos distintos na nossa vida que possamos dizer que estão fechados para Deus. Ou nós somos completamente dele, totalmente devotados e entregues a ele, ou então não seremos puros de coração. Como nos diz o salmista, Salmo 86, versículo 11: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que palavra linda e ao mesmo tempo terrível, porque é um desafio para mim e para você. Dispõe-nos o nosso coração, Senhor, para temermos apenas o teu nome. Eis aí o nosso maior dilema, o conflito de interesses. Reconhecemos que Deus quer algo para nós, mas a nossa vontade pecaminosa sempre insistirá em querer o contrário. Deus nos mostra de modo claro a vereda pela qual devemos trilhar, mas nós tenderemos sempre a ir na direção diametralmente oposta, por causa desta chaga espiritual maldita que trazemos conosco, o pecado. Só há um remédio para esta terrível situação: rendição absoluta, parar de querer lutar com as suas próprias forças e deixar Deus agir em você, transformando efetivamente o seu coração. Como Gálatas 2:20 nos diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, quando você via um homem carregando a sua própria cruz, ele já era considerado legalmente morto. Não havia outra escapatória, não havia saída desse terrível destino. Quem foi crucificado com Cristo reconhece que está morto para o mundo. Ele não tem mais vontade própria. O seu coração pertence totalmente ao Senhor Jesus. É por isso que ele tem um coração puro, porque é o coração de Jesus que bate dentro dele. Isso é maravilhoso. Para terminar então, qual é a promessa de Deus para os puros de coração? Lembre-se que toda bem-aventurança traz consigo uma promessa. Qual é a promessa de Deus para os puros de coração? Olha o que o texto diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pois verão a Deus. O que se entende por isto? Primeiramente, como nas demais bem-aventuranças, sempre há uma promessa para este mundo. Sim, este mundo que é considerado desprezível por muitos, este mundo que é considerado perdido para muitos, Deus quer que vivamos as suas bem-aventuranças já aqui nesse mundo. Qual é a promessa para esta geração presente? É a seguinte: os crentes podem ver Deus num sentido que ninguém mais pode fazê-lo. O crente vê Deus, por exemplo, na natureza. O descrente não consegue vê-lo. O crente vê Deus nos acontecimentos da história, mas o ímpio não, pois ele enxerga tudo como fatalidade ou mero acaso. Ou você por acaso pensa que durante essa pandemia Deus perdeu o controle de tudo que há? Deus continua no controle. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus reina e tudo converge para Cristo, até o que não podemos compreender hoje. O crente vê Deus em meio às dificuldades da vida, como nos diz a carta aos Hebreus, referindo-se a Moisés. Hebreus, capítulo 11, verso 27. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por que ele perseverou? Por que ele permaneceu? Por que ele persistiu firme? Porque ele viu aquele que é
invisível. Olha que coisa fantástica. Nós fazemos parte do povo que vê o invisível de Deus. Isso é poder que vem do céu, para nos dar discernimento, para nos dar uma visão além dos obstáculos que só os verdadeiros filhos de Deus, puros de coração, possuem. Entretanto, a visão maior, imensuravelmente maior, será a visão da eternidade. Vamos lá? Último texto de hoje, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Promessa do Pai. Quando chegar o mundo por vir, os puros de coração, aqueles que tiveram seu coração transformado, como eu e você, veremos a Deus face a face, conheceremos realmente quem é Jesus, como é o seu corpo, e seremos como Ele. Isso é uma promessa bendita e gloriosa. A minha pergunta é: você é puro de coração? Não, pastor, eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas falhas, eu cometo muitos erros, eu não posso ser puro de coração. Seria arrogância, até mentira de minha parte dizer isso. Amado, entenda, nós, por mais crentes que sejamos, nunca poderemos estar firmados em nossos próprios esforços, em nossas próprias lutas interiores, para nos autoproclamarmos como puros. Somos puros de coração, repito, porque é o coração de Jesus que bate dentro de nós. Então quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida ao Senhor, a se reconhecer como pecador, como totalmente carecente, necessitado da misericórdia e da graça redentora dEle. Você que já tem caminhado no Evangelho há um tempão, mas que sabe que essa bem-aventurança está longe de ser uma realidade para você, implore a Deus por misericórdia, implore a Deus por perdão, e diga: Senhor, sê a tua vida em minha vida, toma conta de cada espaço, de cada lacuna da minha alma, e habita na minha vida realmente como o meu Senhor e como o meu Salvador. Que o teu coração pulse no lugar do meu coração. Eu me entrego a ti, eu sou teu Senhor, eu creio apenas no teu nome como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ezequiel vai nos dizer que Deus pega o nosso coração de pedra e o torna em um coração de carne, maleável, moldável, mexível, ajustável, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, o Senhor quer tornar você puro de coração, dando a você o coração de Jesus, sendo Ele o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, que ela tenha encontrado corações receptivos, corações que a partir desse momento se deixem moldar, transformar pelo teu poder. A obra é tua, Senhor. A obra não é da eloquência humana, da argumentação intelectual, a obra é exclusivamente do teu Espírito, porque é apenas o teu Espírito que pode regenerar o coração do ser humano. Então, ó Pai, eu te peço humildemente, transforma corações nessa noite, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero você na quarta-feira, viu? Quarta-feira, para comemorarmos os 20 anos da nossa igreja. Lembrando que o nosso culto especial, quero te convidar desde já, vai começar às 6 da tarde. Vai começar às 6 da tarde, ok? Vai ser um monte de atrações para a glória de Deus e para a edificação da sua vida e da sua família. Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Deus te abençoe.